Olá, este é o Literatura Miojo e hoje falaremos sobre o capítulo 2 da obra Fenomenologia do Espírito. Isso mesmo, uma obra fundamental do Hegel, né? Dividida em 8 capítulos bem densos. E hoje o nosso foco é o segundo, geralmente conhecido como a percepção. A ideia é desvendar um pouco as ideias centrais dessa etapa da jornada da consciência. Exato, porque depois da certeza sensível, que foi o capítulo 1, onde, a tentativa de pegar o isto imediato falhou, né? Certo? Mostrou que o aqui e o agora, na verdade, são universais, então a consciência precisa avançar. E como ela tenta entender o mundo agora, depois dessa, digamos, primeira decepção? Então, ela percebe que aquele conhecimento imediato do isto singular era meio ilusório, que aqui e o agora eram universais, agora ela não busca mais o singular puro, sabe? Ela busca o objeto como uma coisa mesmo, com múltiplas propriedades. Ah, entendi. É quando a gente começa a dizer isto é uma coisa, tipo, isto é sal. Exatamente. E o sal não é só sal, né? Ele tem propriedades, é branco, tem sabor salgado, talvez uma forma cúbica. A consciência agora percebe um objeto com características. Parece um passo mais Uhum. concreto, né? Saindo daquela abstração do isto. Parece mais seguro. A percepção pega o objeto como uma unidade, que Hegel chama de o um. É como um meio passivo, onde as propriedades existem juntas. É o também. O sal é branco e também salgado e também cúbico. As propriedades parecem, assim, ficar ali, lado a lado, nesse meio comum. Ok, então a coisa é essa unidade que meio que segura as propriedades juntas. Tipo um palco onde elas aparecem. Isso. Mas ao mesmo tempo, e aí começa a complicar, a coisa também se mostra como algo excludente. Excludente? Como assim? O sal é branco, certo? Isso exclui o não branco. Ele é salgado, o que exclui o não salgado. As propriedades determinam a coisa por oposição a outras. Essa é a função do que Hegel também chama de um, mas agora no sentido de um excludente, que nega as propriedades opostas. Espera aí. Então a coisa é, ao mesmo tempo, esse meio passivo onde tudo coexiste, o também, Isso. e também essa unidade ativa que se define por excluir, o um que nega. Como ela consegue ser as duas coisas? Pois é. Aí que surge a contradição fundamental para a consciência que está percebendo. Como é que a coisa pode ser, ao mesmo tempo, um meio universal passivo, indiferente, onde as propriedades só se juntam, né, o também, e ao mesmo tempo um simples, ativo, que exclui propriedades opostas, que nega. E ainda tem as próprias propriedades. O branco, o salgado, elas parecem independentes, mas só existem na coisa, né? Exatamente. Elas não flutuam sozinhas. Então a consciência fica nesse impasse. E ela tenta resolver, claro. Qual a primeira tentativa dela para sair dessa confusão? Primeiro ela aposta na unidade. Pensa assim, talvez a coisa em si, essa unidade, o um, seja a verdadeira essência, o que importa de verdade. As propriedades múltiplas, o também, talvez sejam só secundárias, aparências, algo que muda. Parece fazer sentido, tipo, o sal é mais essencial que a brancura dele. Só que isso não se sustenta. Porque se você tirar todas as propriedades, o que sobra da coisa? Nada, né? Exato. Como definir o sal sem ser branco, salgado, ter textura? As propriedades são essenciais para a coisa ser o que ela é. A unidade sozinha não define. Entendi. Não dá para ter a coisa sem as características dela. Então ela tentou o contrário, focar nas propriedades. Isso. Ela inverte. Ok, então talvez as propriedades, o branco, o salgado, sejam o essencial, o real. A coisa una, o um, talvez seja só o lugar onde essas matérias universais se encontram. Mas isso também não funciona, E por que não? As propriedades parecem bem reais para a nossa percepção. porque elas nunca parecem sozinhas, isoladas. O branco não existe por aí, ele é sempre o branco de alguma coisa, do sal, no nosso exemplo. Elas só existem na coisa, unificadas nela. Dependem da unidade tanto quanto a unidade depende delas. É uma via de mão dupla. Nossa, então nem a unidade sozinha, nem a multiplicidade sozinha
explicam a coisa. A consciência fica perdida aí, né? Oscilando. Exatamente. Ela fica nesse vai e vem. E o que ela faz, num primeiro momento, algo bem humano, ela se culpa. Se culpa. Ela pensa, o problema deve estar em mim, na minha forma de perceber. Sou eu que ora foco na unidade, ora na multiplicidade. Eu que sou inconstante. O objeto lá fora deve ser o verdadeiro, estável, igual a si mesmo. O erro é meu. Que interessante. A gente faz isso, né? Quando algo não fecha, a gente acha que não entendeu direito. Totalmente. É um passo importante de autocrítica. Mas Hegel mostra que isso é só uma etapa. A consciência não para aí. E o que ela descobre depois? Ao continuar examinando, ela percebe algo mais radical. A contradição não é dela, não é um erro subjetivo. A contradição está no próprio objeto percebido. Uau, peraí. Isso muda tudo. Não sou eu que estou vendo torto. A própria coisa, o sal, é contraditório na sua estrutura percebida? É isso que Hegel argumenta. A coisa é essa tensão. Ser una, idêntica a si, excluindo outros, e ser múltipla, conjunto de propriedades diversas coexistindo. Ela é, ao mesmo tempo, para si, tipo, independente na sua unidade, e para outro, definida pelas suas propriedades, que só fazem sentido em relação a outras propriedades, a outras coisas. Quer dizer que, quando eu digo que o sal é branco, eu o diferencio do não branco. Mas isso o conecta a todas as outras cores. E o salgado conecta a todos os outros sabores. A identidade dele depende do que ele não é. Precisamente. A tentativa de fixar a identidade da coisa, o ser para si, pelas propriedades, acaba mostrando a ligação dela com o ser para outro, com o que está fora dela. A consciência ainda tenta uma última saída. Talvez a contradição não esteja na coisa, mas na relação entre coisas diferentes. Tipo, o sal parece contraditório quando comparo com o açúcar. A jogar a contradição para fora da coisa individual. Isso. Mas Hegel diz que isso também não funciona. Se a diferença fosse só externa, a coisa em si seria vazia, indeterminada. A diferença que a define tem que estar nela. E essa estrutura interna ser um e múltiplo, para si e para outro, que se mostra contraditória. Ela se define negando o outro, mas isso a conecta ao outro. Então, a consequência disso tudo é que a coisa da percepção que parecia tão sólida no começo acaba se desfazendo. Ela não se sustenta. Exatamente. A coisa da percepção se revela instável. Não é uma entidade fixa, é mais um processo, um jogo de forças, aliás, antecipando o próximo capítulo. Ela se desfaz justamente por causa daquelas características que pareciam ser a essência dela. A percepção como forma de achar a verdade na coisa chega a um beco sem saída. É como se quanto mais a gente olha de perto para a coisa percebida, mais ela parece não um bloco, mas um monte de tensões, de relações que não se fecham. Ótima imagem, é isso. O resultado dessa etapa é que a consciência entende que o objeto da percepção, com sua solidez aparente, não se sustenta como verdade final. Essa compreensão força a consciência a ir além, a buscar um novo jeito de saber. E para onde ela vai? Se a coisa se dissolveu em contradições, o que ela busca agora? Ela avança para o entendimento. Como a verdade não está na coisa sensível, contraditória, o entendimento vai buscar algo mais estável por trás dos fenômenos. Vai buscar leis universais, forças invisíveis que expliquem as aparências. A coisa percebida meio que se dissolve no que Hegel chama de universal incondicionado. Um princípio que não se vê, mas que o entendimento tenta captar com o pensamento. Que percurso, hein? Da certeza sensível que falhou para a percepção da coisa, aí a contradição dentro da coisa, a consciência se culpando, depois vendo a contradição no objeto e, finalmente, a dissolução disso abrindo para a busca de leis universais. Ufa! É a dialética em ação, né? Uma forma de consciência tese encontra suas contradições, antítese, e isso a leva para uma nova forma, síntese, que supera a anterior, mas guarda algo dela. A percepção não é jogada fora, mas seus limites são expostos. E isso nos faz pensar sobre o nosso dia a dia.
né? A gente confia tanto na percepção das coisas como estáveis, com propriedades fixas, o sal é sal e pronto. Como Hegel desafia isso? Desafia muito. O senso comum trata os objetos como simples. Hegel mostra a tensão dialética por baixo dessa simplicidade aparente, o que significa dizer que a estrutura do objeto percebido já é contraditória, que ele é uno e múltiplo ao mesmo tempo. Isso abala a solidez do mundo que a gente acha que conhece. E aquele movimento da consciência de primeiro se culpar e só depois ver a complexidade no objeto, isso não parece um padrão importante para a gente aprender a ver o mundo de forma menos limitada? Com certeza, esse padrão é muito real. Internalizar o erro antes de poder ver a complexidade objetiva. É um passo para sair das visões simplistas e abraçar uma compreensão mais rica, mais dinâmica da realidade. Não que o mundo seja ilógico, mas a forma como ele aparece para nós na percepção envolve essas tensões dialéticas. Então a percepção mostra seus limites, e essas contradições são motor para a consciência ir adiante. Exatamente. A tentativa de achar a verdade só na coisa sensível falha, mas essa falha impulsiona a busca por um saber mais conceitual, que virá com o entendimento. A insatisfação com a percepção força o pensamento. Uma análise densa, mas fascinante sobre algo que parece tão básico como perceber uma coisa. Fique a reflexão. O quão estável é esse mundo que a gente percebe? O que realmente sustenta a nossa ideia das coisas? Uma ótima pergunta para continuar pensando. A jornada de Hegel sugere que a resposta não está na superfície. A aventura do conhecimento continua. Esse foi o Literatura Miojo, rápido, mas com gosto de quero mais. Todas terças e quintas-feiras, às 10 horas, uma obra nova. Curtiu? Então procure a obra original e experimente a leitura completa. A literatura te espera sem pressa, mas com prazer.